Pai, obrigado pelo Senhor mesmo. Nós pedimos que essas canções que nós entoamos cheguem ao Teu trono, que o Senhor se agrade delas. Todas elas, Senhor, remetem à nossa esperança e ao desejo do nosso coração que o Senhor Jesus Cristo volte logo e venha buscar a Tua igreja e venha nos tirar desse corpo de pecado, nos dar uma vida eterna, poderosa, sentimentos transformados e podermos viver para sempre ao Teu lado e junto com o Senhor. E nesse instante, Senhor, nós vamos abrir a Tua palavra e nós clamamos pela iluminação do Teu Santo Espírito. Nós necessitamos de Ti. Sem o Senhor, a Tua palavra não vai cumprir o propósito que lhe apraz. E eu também oro por minha própria vida, que o Senhor me use como vaso Teu, não levando em conta as minhas fraquezas, os meus pecados, mas que por Tua misericórdia o Senhor dê do Teu Espírito, pelo amor que o Senhor tem ao Teu povo, alimentando-os com a verdade do Evangelho. Obrigado por tudo isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero lhes convidar a abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. Eu sei que nos domingos pela manhã a gente tem meditado um pouco a respeito da vida do Abraão. Mas irmãos, eu quero ir a esse texto hoje por causa de uma questão urgente da nossa própria igreja. Então, nós temos eleições da diretoria da igreja marcadas para o final do ano, e nós já sentimos a necessidade de eleger novos diáconos para a igreja, para somar aos diáconos que nós já temos. E eu nunca gostei muito do sistema de eleições de diácono que normalmente tem sido feito na maioria das igrejas batistas. Então chega o dia da eleição, o pastor moderando a assembleia diz algo mais ou menos do tipo assim: nós precisamos eleger diáconos, quem vocês indicam para diáconos? E aí fica aquele silêncio mortal, constrangedor dentro da igreja, até que alguém se levanta e diz: eu indico o irmão fulano de tal. O irmão fulano de tal diz: não, pelo amor de Deus, eu não quero ser e tal. E às vezes a pessoa acaba se tornando quase por um constrangimento. E quando a gente vai às Escrituras, a Bíblia não fala assim dos ofícios. A Bíblia fala do ofício de diácono e do ofício do pastor em termos muito parecidos. Então, do mesmo jeito que a igreja, quando vai escolher um pastor, ela simplesmente, uma pessoa não se levanta e fica apontando pastores no meio da comunidade, mas que é um processo que envolve oração, que envolve experimentação, nós vamos ver que o ministério diaconal é para funcionar do mesmo jeito. Então, nosso objetivo nessas 2 semanas, será esse domingo e o próximo domingo, nós vamos falar sobre o ministério diaconal. Vocês vão perceber que há elementos do ministério diaconal que servem para todos os cristãos, porque há certas exigências do ofício que são exigências para todos os crentes. Então, nesse sentido, o que é exigido do diácono é exigido de você também, e isso vai trazer edificação ao seu coração. Mas nós vamos ver que ele é um ministério particular. E no domingo que vem, nós vamos falar sobre a esposa do diácono. Então, nosso objetivo essa manhã é conhecer um pouco mais esse ofício. Nosso objetivo também é que os irmãos passem a orar mais pelos diáconos e oficiais da nossa igreja, e também que os irmãos entendam os critérios bíblicos pelos quais os irmãos deverão avaliar os candidatos a esse tipo de ministério. Nosso objetivo no próximo domingo é apresentar alguns desses irmãos, para que durante esses próximos meses os irmãos venham avaliá-los, e no final do ano, caso vocês entendam que eles cumpram os requisitos bíblicos, então os irmãos votar neles. Pois bem, então nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 3. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 10. Verso 8 e verso 10 fala da pessoa do diácono, e o verso 11 e o verso 12 fala da mulher do diácono, que nós vamos falar no próximo domingo. Então no verso 8 ele diz: semelhantemente quanto a diáconos,
é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Amém. Amém. Talvez seria útil a gente começar com o significado da palavra diácono. Essa palavra era uma palavra muito utilizada nos tempos de Jesus, nos tempos do Novo Testamento. O sentido comum da palavra diácono é o termo servir, trabalhar. A palavra grega que foi transliterada para a língua portuguesa, porque a palavra diácono não é uma palavra da língua portuguesa, mas é uma palavra grega que foi transliterada para o nosso idioma, assim como a palavra shopping. É a palavra diaconel. Então, diaconel é aquele que serve de modo voluntário. Essa palavra é usada, por exemplo, em Lucas 10, para falar de Marta. Lembra que Jesus viu que Marta estava ocupada com muitos serviços. A palavra serviço ali é a palavra diaconel, e de onde vem o nosso ofício, a pessoa do diácono. Mas eu quero fazer uma distinção. Essa distinção é mais pedagógica. Ela é bíblica, mas ela é muito mais pedagógica para os irmãos entenderem os termos que nós vamos falar essa manhã. Talvez uma distinção útil nesse momento seria a distinção entre diaconia e diaconato. Diaconia é o termo geral. Todo cristão é chamado a exercer a diaconia. Todo cristão é chamado a servir. Todo cristão é chamado a diaconizar. Nós temos vários exemplos nas Escrituras de pessoas que não ocupavam uma posição de liderança na igreja, mas essas pessoas diaconizavam na igreja, elas serviam na igreja. Há pessoas que deixam de servir na igreja porque elas estão aborrecidas com alguém. Elas se aborrecem com o pastor, se aborrecem com a diretoria, se aborrecem com o grupo com a qual elas estão trabalhando, e essas pessoas, sem elas perceberem, evidentemente, elas estão adotando uma mentalidade mundana, porque nós não servimos em primeira mão aos nossos irmãos, nós não servimos em primeira mão aos departamentos em que estamos envolvidos, nós servimos ao nosso rei. Nós servimos ao nosso Deus. Todo o nosso serviço é direcionado a Ele. E Deus te colocou dentro de uma igreja local para que essa igreja local seja melhor a partir da sua vida, para que você sirva ao Senhor dentro daquilo que Ele lhe capacitou. Então, nesse sentido, eu estou dizendo que todo cristão é chamado à diaconia, todo cristão é chamado a diaconizar. Mas há aquilo que nós vamos tratar hoje pela manhã, que a Bíblia chama de diaconato. O diaconato é o exercício de um ofício de liderança. O diaconato é fazer parte de um grupo de oficiais da igreja. Todos os cristãos são chamados a diaconizar, mas apenas alguns são dotados desse dom do diaconato. Então, o nosso trabalho aqui essa manhã vai ser sobre o diaconato. Eles aparecem pela primeira vez em Atos capítulo 6, eu queria olhar com os irmãos esse texto. É ali em Atos capítulo 6 que nós temos a primeira referência aos diáconos nas Sagradas Escrituras. Atos capítulo 6. Irmãos, numa época que a gente está vivendo hoje, em que as igrejas estão cheias de apóstolos, estão cheias de bispos, e tantos outros cargos que as pessoas estão criando, a figura do diácono bíblico, ela está cada vez mais obscurecida. Até nas igrejas que são tradicionais, a figura do diácono é uma figura às vezes meio estranha. Para as pessoas, às vezes o trabalho do diácono é servir a ceia. Então, para que o diácono serve? O diácono serve para servir a ceia. Ou o diácono é uma espécie de um guarda-costas. Ou o diácono é o dedo duro dos pecados dos irmãos para o pastor. Então, o pastor pecou lá, o diácono, pastor fulano de tal. É uma figura que está cada vez mais obscurecida.
Mas aqui nós temos o motivo pelo qual eles foram criados. Atos capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério ministério da palavra. Então, meus irmãos, aqui nós temos o surgimento desse grupo, e vocês vejam que tudo começou por causa de um problema que estava acontecendo com as viúvas dos helenistas que não estavam sendo contempladas na distribuição dos alimentos na igreja primitiva. Lembra que os helenistas eram judeus de fala grega, eles haviam se convertido em Atos capítulo 2, e eles não voltaram para suas cidades de origem, eles permaneceram em Jerusalém, e a igreja ficou cheia de pessoas que passavam necessidade e que não tinham alimentação. Então a igreja organizou um sistema em que as pessoas contribuíam com seus bens, com alimentos, e ajudavam a cuidar da alimentação desses irmãos, especialmente dessas viúvas que passavam necessidade. Então as viúvas desses helenistas, elas estavam sendo esquecidas. Mais para frente, até nas cartas de Paulo a Timóteo, ele vai organizar melhor como é que deveria funcionar essa distribuição, cuidado da igreja com as viúvas. Mas aqui os 12, que seriam os apóstolos, convocam a comunidade e dizem: vocês precisam resolver isso, nós não podemos abandonar a pregação da palavra, a vida de oração, para ficar servindo às mesas. Então ele orienta que a igreja escolha pessoas para servir às mesas, é o que está no final do verso 2, e essa expressão que você tem aí, servir às mesas, é a expressão diaconel, de onde viria o nome que foi utilizado para designar o ofício diaconal. Aqui vocês notaram também que o texto sagrado diz que os apóstolos colocaram 3 exigências que a comunidade deveria usar como critério para escolher esses diáconos. O primeiro deles, homens de boa reputação, isto é, tinham que ser pessoas de boa fama, tinham que ser pessoas que tinham já um testemunho aprovado na comunidade. Então você está vendo por aqui que a função diaconal, ela não é uma função em que você entrega para alguém, para uma pessoa se mostrar capaz. Ela primeiro se mostra capaz e depois ela recebe a função. Estou falando isso porque às vezes tem aquela mentalidade mais ou menos assim: não, esse irmão aqui, ele está meio devagar, ele não está muito firme nas coisas de Deus, vamos fazer o seguinte, vamos dar um cargo para ele na igreja, vamos colocar ele de diácono, porque aí ele vai se motivar, ele vai ter uma obrigação, e ele vai poder servir a Deus e se envolver com a igreja. Vocês vejam que não é assim. Então primeiro ele se apresenta, ele já tem essa reputação, e a igreja simplesmente reconhece. O segundo requisito é que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. Ser cheios do Espírito Santo, irmãos, é uma oposição, é o oposto de ser controlado pelas paixões. Então o diácono, ele é o oposto daquilo que o mundo é. Enquanto o mundo é controlado pelos seus próprios sentimentos, pelos seus próprios desejos e paixões, o diácono deve ser controlado pelo Espírito Santo. Lembre-se que essa exigência não é uma exigência apenas para o diácono. Todo cristão é chamado a ser cheio do Espírito Santo, a não ser controlado pelas suas próprias paixões. E lembre-se que no caso do diácono, essa exigência ganha um destaque especial, porque o diácono teria que lidar com dinheiro.
Ele teria que lidar com toda a arrecadação que era feita para alimentar muita gente. Então ele precisava ter um bom testemunho e precisava ser cheio do Espírito Santo para não ser tentado em fazer desvio do dinheiro da igreja, como aconteceu no ministério de Jesus com Judas Iscariotes. Terceiro lugar, o texto diz que eles deveriam ter sabedoria. Por que sabedoria? Porque eles precisavam ter essa tarefa de distinguir entre as pessoas que de fato necessitavam de alimento e aquelas pessoas que simplesmente não queriam trabalhar e queriam ficar comendo de graça na igreja todo dia. Então os diáconos precisavam ter esse tipo de bom senso. Eles precisavam distinguir no meio da comunidade quem merecia receber um prato de comida e quem merecia ouvir uma advertência: vá trabalhar, vagabundo, porque a igreja não alimenta quem não quer trabalhar. Então eles precisavam desse tipo de coisa. Irmãos, então, pelo surgimento dos diáconos, fica muito claro que no início eles surgiram mais como um grupo de assistência social. No entanto, no próprio Novo Testamento, nós percebemos que há um desenvolvimento dessa função. Quando eles aparecem em Atos capítulo 6, parece apenas um grupo que cuida da assistência social. Mas à medida que a revelação de Deus vai se desenrolando no Novo Testamento, nós percebemos que é uma expansão desse ministério e eles se tornam um grupo de oficiais que cuidam da igreja ao lado do pastor. Tem uma referência sobre isso, Filipenses capítulo 1, verso 1. Quero olhar com vocês essa referência. E ali vocês vão perceber que o diácono, a figura do diácono, já não é apenas uma figura de assistência social, mas ele é colocado numa posição distinta, numa posição oficial ao lado do pastor, ou dos pastores daquela igreja. Pois bem, então Filipenses capítulo 1, verso 1, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então veja a maneira como Paulo começa a carta. Ele diz assim: eu me dirijo a todos os santos, isto é, a todos os crentes, a todos os cristãos, mas especialmente aos bispos e diáconos. Bispos aqui, leia-se pastor, porque no Novo Testamento bispo, presbítero e pastor eram 3 palavras diferentes que descreviam o mesmo ofício. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que os diáconos são colocados ao lado dos pastores e eles são distinguidos do restante da comunidade. Então eles se dirigem à igreja que está em Filipos com especialidade aos bispos e diáconos. E aqui, irmãos, nós percebemos que essa função ela passa por um desenvolvimento e eles já são contados no Novo Testamento como oficiais ao lado do pastor ou dos pastores da igreja. Dito isso, voltemos para 1 Timóteo capítulo 3 e vamos olhar agora as qualificações que a Escritura impõe sobre o diácono e sobre aqueles que desejam esse ofício. 1 Timóteo capítulo 3, comecemos com o verso 8. Na verdade eu quero começar com a primeira palavra do verso 8, que é uma palavra muito importante. Ele diz assim, verso 8: semelhantemente. Eu pergunto a vocês, semelhantemente a quem? Quem é o ente antecessor que ele acabou de se pronunciar? É o pastor. Versículo 2: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma mulher, de sua mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Ele descreve aqui as qualidades do pastor. Depois ele introduz o ministério diaconal dizendo, semelhantemente. Então o que ele está indicando aqui logo de cara é que o mesmo grau de excelência que se requer para uma pessoa que ocupa a função de pastor, se requer também para o ministro diácono. Então ele diz, semelhantemente. Aí prosseguindo o texto, ele diz, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Aqui o verso 8 eu chamei de requisitos pessoais. Então o primeiro requisito
pessoal do diácono diz respeito à sua postura. Ele deve ser alguém respeitável. A palavra respeitável aqui significa venerável, significa honorável. É a ideia de alguém que inspira nas outras pessoas aquela noção de honra. Ele passa isso. Ele tem grandeza de caráter, ele inspira respeito. As pessoas, quando se aproximam dele, tendem naturalmente a respeitá-lo por causa da sua postura, por causa da sua linguagem, por causa do seu testemunho. Então o diácono é alguém que naturalmente produz nos irmãos admiração e respeito. Não se trata simplesmente do sujeito colocar uma gravata ou colocar um paletó e ficar de cara ranzinza, com a voz impostada, com o corpo ereto. Ele não impõe o respeito às pessoas a partir dessas questões externas. Na verdade, isso é uma caricatura da função diaconal. Há muitos diáconos, inclusive, que são assim, que eles apenas querem ter uma aparência de respeitabilidade por conta do tipo de roupa que usam, ou por às vezes fazer uma cara de chato. É diferente do diácono bíblico. O diácono bíblico, ele é respeitável porque ele é verdadeiro, ele é amigo, ele é sensível ao sofrimento dos outros, ele é uma pessoa amorosa, e por conta disso, desse caráter de ter uma vida aberta, as pessoas o honram. Então aquele que é diácono, aqueles que anseiam por esse ministério, devem primar por esse tipo de comportamento. E quando ocorrer algum momento da vida de um diácono em que isso é abalado, ele deve imediatamente confessar ao Senhor e confessar ao irmão, indo inclusive a pessoa dizendo: olha, irmão, me perdoa, porque eu não agi segundo a grandeza que requer o ministério do diaconato. Ore por mim, ore para que o Senhor me dê a sua graça e me dê capacidade de estar à altura do ministério que Ele requer da minha pessoa. Então essa é a primeira exigência que nós temos no verso 8. Vamos para a segunda. A segunda eu chamei das palavras. Então que eles sejam respeitáveis de uma só palavra. O que é que significa de uma só palavra? A ideia original aqui é que o diácono não pode ter uma palavra dupla. Ele não pode ser alguém que fala duas vezes. E isso aqui traz duas imagens desse versículo. Primeiro é que o diácono não pode ser alguém que fala muito. O diácono não pode ser um sujeito tagarela. Ele não pode ser língua solta. Ele não pode sair por aí espalhando as coisas. Ele não pode ter freio. Ele não pode deixar de ter freio nas suas palavras. Ser alguém que não controla o seu ímpeto de falar. Então esse é o primeiro sentido. O segundo sentido é que o diácono, ele tem sempre a mesma palavra, ou seja, ele não fica contando duas histórias diferentes do mesmo fato. Então o que ele viu, o que ele testemunhou, o que ele falou, ele sustenta, ele é autêntico, é sim, sim, não, não. Ele não é hipócrita, ele não é ambíguo nas suas palavras. E isso, irmãos, é uma coisa muito séria, e normalmente tem sido objeto de muita controvérsia em diversas igrejas, porque um diácono normalmente é uma pessoa que tem acesso, é uma pessoa que conhece a vida pessoal, individual dos irmãos, que sabe das lutas dos irmãos, dos dramas que os irmãos estão enfrentando, e ele precisa ter esse tipo de postura para poder lidar com essas coisas e pessoas. Ele precisa ser uma pessoa de uma só palavra, ele não pode ser fofoqueiro, e ele não pode ser um homem de duas conversas. Então alguém que está na diaconia, ou está no diaconato, ou alguém que deseja exercer essa função, precisa ser uma pessoa de uma só palavra. Vamos para a terceira exigência, eu chamei de praxe. Diz assim: que eles sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. A expressão aqui, inclinado, nos tempos em que o Novo Testamento foi escrito, era usada para se referir a um navio que vai por uma determinada direção. Então Paulo está dizendo aqui que o diácono não pode ser inclinado, ele não pode ir na direção da garrafa, ele não pode virar o leme da sua existência em direção ao copo cheio de cachaça. É assim,
Se a gente fosse fazer uma aplicação mais ampla, a gente pode aqui fazer uma aplicação mais ampla, é a ideia de que o diácono ele deve ser uma pessoa moderada nos prazeres físicos, nos prazeres do corpo. Na época do apóstolo Paulo, aqui o vinho era utilizado para várias questões, mas era utilizado inclusive para alegrar o coração. E o diácono ele deveria ter moderação nesse tipo de coisa. Inclusive, só um parêntese sobre esse assunto é que o vinho que era fabricado nos tempos do Novo Testamento é bem diferente do vinho hoje. Só um dado para você ter uma ideia, é que se usava para cada medida de vinho, comparando esse copo aqui a um copo cheio de vinho, era adicionado 8 medidas de água. Então você pegava um copo como esse e colocava 8 copos desse de água e você misturava tudo. Era o vinho que era consumido nos tempos do Novo Testamento, muito mais para substituir a água, porque a água naquela época não era uma água tão confiável. Mas o tema aqui do apóstolo Paulo é que o diácono deve ser alguém moderado. A gente poderia expandir isso, como eu falei. Ele não deve ser um glutão, ele não deve ser um gastador, ele não deve ser uma pessoa que vive pulando de prazer em prazer, de lazer em lazer. É evidente que há espaço na vida cristã para você aproveitar as bênçãos que Deus te deu, desfrutar das muitas possibilidades que Deus te dá, mas o diácono não deve ter isso como sendo o foco para o qual ele está dirigindo a sua vida. Se ele é assim, ele não pode ser diácono, ele está desqualificado para a função. Ainda falando das qualificações pessoais, a última exigência, nós temos no final do verso 8, ele diz: eles não devem ser cobiçosos de sórdida ganância. Essa frase, cobiçosos de sórdida ganância, no texto original do Novo Testamento é apenas uma palavra, mas para traduzir precisou criar essa frase inteira. Significa uma pessoa que é ávida, que deseja lucros desonestos. É como um diácono que tem um posto de gasolina e batiza a sua gasolina com água para poder ter mais lucro. É esse tipo de comportamento. Ele engana para ter lucro. Ele é uma pessoa que não pensa nas suas atitudes quando o dinheiro está envolvido. Ele mente, omite, sonega, ou às vezes fica em silêncio para tirar algum tipo de vantagem financeira. Por que o diácono não pode ser assim? Primeiro, porque isso é uma exigência do próprio cristão. O cristão deve ser honesto. Mas falando especialmente do diácono, o diácono não poderia ser assim, porque o diácono lida com dinheiro. Ele lida com ofertas, ele lida com os donativos. Então ele não poderia ser uma pessoa ávida por lucro, por ganhar dinheiro a qualquer custo. Irmãos, infelizmente, isso tem sido objeto de controvérsia em diversas igrejas. Então, qualquer coisa a respeito desse assunto desqualifica também o diácono. Entrando agora no verso 9, ele vai falar de requisitos de vida cristã. O versículo 8 todo pode ser sintetizado nessa ideia. Ele falou das características pessoais, como é que deve ser o caráter, o coração do diácono. Mas agora o apóstolo expande no versículo 8 e ele vai entrar nos requisitos de vida cristã. E ele fala duas coisas aqui no verso 9. Primeira, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Eu resumi isso aqui em conservar a ortodoxia e a ortopraxia. Ortodoxia como sendo o sinônimo da doutrina correta, e a ortopraxia como sendo o sinônimo da vida correta, da postura correta. Então ele diz assim: ele deve conservar o mistério da fé, ele deve guardar a boa doutrina, ele deve ser um guardião da doutrina verdadeira, daquilo que chamamos de ortodoxia. Em outras palavras, o diácono não pode participar de heresia, ele não pode se envolver com doutrina errada.
O diácono não pode ligar a sua televisão e assistir um daqueles falsos profetas pregando e acolher aquilo que aqueles falsos profetas fazem, colocar aquilo como sendo parte do seu coração. O apóstolo está dizendo, eles devem conservar o mistério da fé. O que é o mistério da fé? Fé aqui significa doutrina, significa ensino. São aquelas doutrinas que estiveram ocultas no Antigo Testamento e que após o Senhor Jesus Cristo elas são reveladas para a igreja, através dos apóstolos e dos profetas. Então ele está falando que o diácono tem que conhecer Bíblia, o diácono tem que conhecer doutrina. O diácono deve ser uma pessoa que é capaz de sentar diante de um descrente e saber das razões da sua fé. Ele sabe explicar aquilo que ele crê. Ele não é uma pessoa que é levada por qualquer vento de doutrina. Ele conhece as escrituras com profundidade, ele sabe defender e ele guarda isso dentro do seu coração. No caso das nossas igrejas, que são igrejas denominacionais, eu diria que além de conhecer a doutrina, essa doutrina normativa que faz parte de toda a fé cristã, o diácono também deve estar convencido da ideia de que ele precisa conhecer a sua própria denominação, a sua própria igreja, o próprio grupo que ele participa. Então o diácono deve ser uma pessoa que retém, que protege e que se compromete com a doutrina verdadeira. E o segundo requisito que nós temos no verso 9, eu chamei de ortopraxia, que tem a ver com a sua praxis, que ele chama de consciência pura. Ele deve ter a doutrina correta, mas ele precisa ter a consciência pura. E sabe por que isso é importante? Porque alguém pode crer na doutrina correta, mas ter a conduta errada. Alguém pode defender a doutrina bíblica, mas viver uma vida ímpia. Então sabe o que é uma consciência pura? Uma consciência pura é uma consciência que não fica te acusando de coisas erradas. É uma consciência que não fica te acusando de pecados em que você está constantemente cometendo, mas não se arrepende deles, não luta contra eles, não enfrenta eles, não submete eles ao Evangelho de Cristo. E essa consciência, ela pode ser cauterizada, isto é, ela pode chegar a um certo momento que ela não sangra mais, que ela não te incomoda. E isso é uma coisa que deve gerar muito cuidado no seu coração, porque o Espírito Santo usa a nossa consciência para nos advertir. O Espírito Santo fere, machuca a nossa consciência para incomodar o nosso coração e nos fazer mudar de conduta. Então a ideia aqui é que o diácono, ele não pode ter uma consciência que vive acusando ele de estar constantemente desobedecendo a Deus nas mesmas coisas e sem arrependimento. Ele deve ter uma consciência nesse sentido leve, pura, tranquila. E isso, irmãos, é uma coisa muito importante, não só para quem é diácono, mas para todo aquele que é cristão. Se você olhar comigo no capítulo 1, versículo 19, olha o que ele fala aqui a respeito da boa consciência. O que acontece com alguém que perde a sua consciência cristã? Capítulo 1, verso 19, ele diz assim: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então o que acontece com um cristão, ou o que acontece com um diácono, quando ele rejeita a boa consciência? Ele abandona a fé, ele passa a viver como descrente. Então na segunda carta, ainda vamos na primeira carta, olha o que diz no capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2, o que acontece com as pessoas que negligenciam a consciência. Vamos ler o verso 1, só para vocês entenderem do que ele está falando. Ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, e têm cauterizada a própria consciência.
Então você está vendo qual é o efeito final de quem rejeita a boa consciência. Qual é o efeito que ocorre na vida de uma pessoa cujo Espírito Santo está massacrando sua consciência, chamando você ao arrependimento, chamando você a enfrentar o seu pecado de frente, e você não faz, você fica fugindo. O texto diz, você vai naufragar na fé e você vai se tornar um servo do diabo. Ele está dizendo que essas pessoas, elas se tornam hipócritas, mentirosas, elas obedecem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. E por que elas caem no ensino de demônios, nas influências malignas? Porque elas rejeitaram a boa consciência. Todo cristão deveria querer ser como um diácono nesse sentido. Todo cristão deveria desejar ter uma boa consciência diante de Deus. Ele fala isso na segunda carta, olha comigo por favor, no capítulo 2. Na segunda carta, a verdade, capítulo 1, verso 3. 2 Timóteo 1, 3. Isso aqui é para ser o desejo de todos nós. No que diz respeito à consciência, ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Todo cristão deveria desejar isso. Você olhar para a sua própria vida cristã e dizer: eu estou servindo a Deus com a consciência pura. Isso é importante para todo cristão, e fundamentalmente para aqueles que desejam ser diáconos, porque senão eles vão promover a mentira dentro da igreja e vão acabar tendo a própria consciência cauterizada. Volte agora para o capítulo 3 e vamos para o verso 10. E aqui nós temos a última exigência do diácono. Eu chamei de submeter-se à avaliação. E essa é a razão pela qual inclusive eu estou pregando essa mensagem hoje. Então no verso 10 diz: também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então ele está falando que ninguém pode ser investido na função de diácono sem antes ser avaliado. Que tipo de avaliação é essa? Evidentemente não é simplesmente a avaliação doutrinária, porque ele já veio falando disso. Mas essa palavra aqui, irmãos, que eles sejam primeiros testados, traz a ideia de... Era usada essa palavra, na verdade, para falar do teste de metais. Se um certo metal era verdadeiro, ou se um certo metal era falso. É como se ele estivesse falando que se o diácono é um crente verdadeiro ou é falso. E nós só podemos fazer isso convivendo com a pessoa. Então imagina, você vai todo otimista comprar um anel, uma aliança de ouro. E aí você compra, paga caro por aquilo, e quando passa 2, 3 meses, o negócio vai ficando escuro, vai sumindo a cor, e você descobre que comprou na verdade lata pintada, em vez de ter comprado uma aliança de ouro. É essa a ideia. Está falando que o diácono precisa ser testado, se ele é ouro puro, ou se ele é lata pintada. Se ele é ouro puro, ou se depois de investido na função dele, ele vai desbotar e mostrar para a igreja que ele não tinha nenhum tipo de valor, que a igreja estava equivocada quando o colocou naquela função. Esse é o significado de irrepreensível. A palavra irrepreensível aqui era usada para tribunais. Ser irrepreensível é aquele que não precisa ser levado ao tribunal. O diácono não é aquela pessoa que por conta do seu comportamento você olha para ele e diz: minha vontade era de processar esse sujeito. Quem é que vai para o tribunal? Mentirosos, fraudadores, violentos, gente que causa prejuízo. Então o diácono não deve ser aquela pessoa que inspire nos outros o desejo de processar. E quando Deus, irmãos, coloca a gente diante de uma pessoa que é ouro puro, eu creio que nós devemos primeiramente agradecer a Deus por ter colocado pessoas assim na nossa comunidade e nos submeter à liderança dessas pessoas, porque são bênçãos
para o reino de Deus. Eu queria terminar falando com os diáconos daqui da igreja e falando com as pessoas que estão desejando servir ao Senhor nesse ofício. Eu acho que fica muito claro por tudo que a gente viu aqui, que vocês precisam muito da graça de Deus. Você olha para qualificações como essa, talvez o primeiro pensamento que veio à sua cabeça é: eu não tenho condições. Você que é diácono, talvez pensando: depois do culto vou conversar com o pastor, entregar minha carta, não quero mais a função. Ou você que deseja, olhando para si mesmo e dizendo: eu não estou pronto. A grande verdade, irmãos, é que quem é suficiente para esse tipo de ministério? Quem de fato é qualificado? Tanto o ministério diaconal como o ministério pastoral, nós exercemos debaixo da graça de Deus. Nós precisamos do Senhor. É só Ele que pode nos tornar pessoas desse tipo. Nós não temos condições de ser. Nós temos que, nesse sentido, nos desfazer de nós mesmos e clamar ao Senhor todo dia que Ele encha a gente do seu Espírito para que nós sejamos isso aqui. É bom para a igreja lembrar disso, porque é mais que urgente os irmãos terem o hábito de orar pelos diáconos da igreja e pelos pastores da igreja, porque todos os dias ocorrem situações que vêm na nossa vida para tentar nos tirar desse padrão que as Escrituras nos colocou. Todos os dias, dentro de nós, fora de nós, sempre tem alguma coisa acontecendo para nos desqualificar dessa função honrosa que o Senhor nos colocou. Queria dizer também aos irmãos diáconos e aqueles que desejam ser diáconos, que Deus não exige perfeição de vocês. Deus exige quebrantamento. Deus exige arrependimento. Deus exige um coração submisso que está sempre disposto a melhorar e a crescer em santidade. Deus não quer perfeição de vocês. Deus deseja, na verdade, que vocês não se acomodem ao pecado, que vocês não vivam uma vida em que você assume certos tipos de pecado condenados nessas qualificações como sendo uma coisa normal, como sendo uma coisa com a qual vocês não lutam. Lembrem-se disso, procurem ter um coração contrito diante de Deus. Ore por isso. E aos irmãos da igreja, lembre-se de orar por eles. Muitas vezes eles estão sozinhos, às vezes estão no calor, sem esse calor pessoal dos irmãos, sem as orações, sem o acolhimento, às vezes não tendo muito com quem conversar. Os irmãos também, lembro a vocês que orem todos os dias para vocês serem cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai formar em vocês, que vai talhar no rosto de vocês esse tipo de capacidade. Ele prometeu, o Senhor Jesus prometeu, que quando nós oramos, clamando pelo Espírito Santo, Ele vai dar o Espírito Santo para a gente. Então ore para que o Espírito Santo te encha, para que vocês sejam bênção na família de vocês e na igreja. E eu quero concluir a mensagem chamando os nossos queridos irmãos diáconos para chegar aqui à frente. Nós vamos orar juntos, e logo depois da oração nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então convidá-los, por favor, para chegar aqui. O irmão Antônio, o irmão Paulo, o irmão Borges. Nós temos também o Fábio, que não pôde estar com a gente hoje, porque ele está com um pequeno problema de saúde. Nós vamos orar com esses irmãos, e depois nós vamos seguir para a celebração da ceia do Senhor. Vamos orar, irmãos, todos juntos, na presença de Deus. Ó Deus, nós te louvamos nessa manhã, nós agradecemos porque foi o Senhor que deu um corpo diaconal para a tua igreja, para abençoar o teu povo, para servirem ao Senhor e a servir também os irmãos. Nós agradecemos, ó Deus, de modo especial pelos diáconos dessa comunidade. Nós louvamos ao Senhor pela vida do irmão Paulo,
por toda a força e graça que o Senhor tem dado a ele nesses anos, estando inclusive à frente dessa igreja em momentos de dificuldade. Nós pedimos a graça do Senhor para a sua vida e para a sua família, e que o Senhor também o faça um homem cheio do Espírito Santo. Nós também oramos pelo nosso querido irmão Borges. Nós agradecemos pela dedicação que ele tem tido há décadas, servindo ao Senhor nesta igreja e em outras igrejas também, por já tê-lo utilizado no ministério da palavra, no ministério do cuidado dos irmãos, no ensino, no aconselhamento. Nós louvamos a Deus pela vida de serviço desse irmão e de sua dedicação ao corpo de Cristo. Louvamos ao Senhor igualmente pelo irmão Antônio Santos, por sua dedicação, seu cuidado com os irmãos que chegam, em receber essas pessoas, em encaminhar essas pessoas aqui na igreja. Nós louvamos, Senhor, e pedimos pela saúde do teu servo, pela cura dele, que o Senhor venha revigorá-lo dessas dores que ele tem sentido na coluna. Nós clamamos por essa cura, Pai, e certamente nós vamos glorificar o teu nome. Igualmente, ó Deus, nós oramos pelo Fábio, pedimos a tua bênção para a vida desse irmão, agradecemos por tê-lo como teu servo aqui na igreja, pela dedicação dele, Senhor, nos trabalhos da igreja, da diretoria, de cuidados de irmãos. Nós te louvamos e pedimos também que o Senhor abençoe o teu servo com cura dessas dores que ele tem tido, para que ele continue servindo ao Senhor com alegria no nosso meio. Nós também, Senhor, clamamos por aqueles que desejam servir ao Senhor nessa função, que a tua palavra venha repousar em coração desses irmãos, e que eles, ó Deus, venham estar de acordo com esses padrões bíblicos de conduta, que tudo isso venha a ser implementado na vida deles pelo teu Santo Espírito. Por fim, Senhor, oramos por esta igreja e clamamos para que o Senhor abençoe essa comunidade, para que do nosso meio surjam pessoas aprovadas por ti, e que, dirigidos pelo teu Santo Espírito, essa igreja seja capaz de reconhecer essas pessoas, de designar a função para essas pessoas e depois seguir a liderança desses irmãos. Nós oramos tudo isso no nome de Jesus. Amém.